E vem conferir uma análise do capítulo 385 de Berserk. E voltamos com mais um capítulo de Berserk aqui no canal, onde eu analiso o que acontece nele. Esse capítulo não aconteceu muita coisa, ele tem uma grande revelação, na verdade, ele tem o passo para o que vai acontecer a partir de agora, para a evolução finalmente da história, mas não aconteceu tanta coisa dentro do próprio capítulo em si. Bom, para quem ficou surpreso que saiu 2 capítulos rápidos de Berserk, mais um vai chegar rápido, porque o autor da obra, que não é o Kentaro Miura, sim seu melhor amigo, ele deu uma declaração falando que ele acredita que, é, que ele tem que lançar mais capítulos porque estava ficando meio vago as coisas. Então ele lançou um mês passado, vai lançar um desse, vai sair mais um capítulo no próximo mês, e aí depois do próximo, que é o 386, aí sim não tem uma data certa para os próximos capítulos de Berserk. Mas por enquanto, mais um capítulo vai sair recentemente. E por que eu falo que esse capítulo parece que não aconteceu muita coisa? Tem coisas importantes para a história, mas dentro dele não aconteceu. O capítulo, para quem não sabe, ele se chama Mudando a Maré. E esse capítulo, ele foca no Guts finalmente saindo daquela prisão que os Kushans criaram para ele. Alguns falam que é prisão, outros falam que seria um lugar de purificação da alma, que se você aguentar, você vai tirar todos os seus pecados dentro dele. Por que eu falo isso? Porque o Daiba acaba falando isso em alguns capítulos atrás, como aquele lugar é meio que um lugar de purificação. Que ou você luta e ganha do seu mal, ou você acaba perdendo nessa batalha contra ele e acaba falecendo dentro daquele lugar. Bem interessante esse conceito, acho um conceito muito bom. E no capítulo passado a gente viu que o Guts, ele descobriu, né? Realmente falaram para ele que ele e o Guts, um meio que completa o outro, e que praticamente um vai ter que destruir o outro para poder terminar essa guerra que está acontecendo. O Guts, aí o capítulo começa realmente com o Daiba, ele está olhando para o sol e ele acaba tendo uma sensação, e a sensação diz para ele que o Guts morreu, porque ele não sente mais nenhuma presença dentro daquela prisão. O Daiba sente isso porque ele é um curandeiro barra mago dos Kushans, e aí ele acaba resolvendo ir para lá para ver o que aconteceu. Nesse mesmo momento, o Isidro e aquele cavaleiro lendário dentro do universo de Berserk, ele já foi um grande cavaleiro, também sentem que algo está saindo lá de dentro, eles vão ver, e quando chegam lá, o Kushan, o príncipe Kushan, acaba também esperando na porta porque ele também teve uma sensação. O Guts acaba saindo de lá. Quando ele sai, todos questionam o que está acontecendo. Essa sequência, eu não sei se ficou muito bem representada no mangá, nesse capítulo, mas a ideia dessas páginas vai mostrar que todos estão surpresos para saber se ele é um amigo ou um inimigo. Então você vê que todos colocam a lança no pescoço do Guts, você vê que todos ficam em dúvida do que está acontecendo. Por quê? Porque realmente essa é a ideia que era para passar. Todos com medo. Ele agora que saiu de lá vai atacar a gente, ou ele realmente se tornou uma pessoa diferente? Eu acho que as páginas não conseguiram representar muito bem isso, e essa é a crítica que eu tenho ao capítulo. Logo depois disso, o Guts acaba quebrando o que tinha na sua mão, que era tipo uma corrente, uma algema. O Puck acaba voltando, chegando perto do Guts. O Guts acaba percebendo que ele ficou mais forte. Logo depois, você vê que o jovem mestre e o Daiba acabam questionando quem ele é, o espadachim negro ou ele não é o espadachim negro. E aí o capítulo se encerra dessa forma, dele falando que ele está mais forte. Bom, é um capítulo, como eu falei, eu acho que é um capítulo praticamente de transição, por causa que é aquele capítulo que você acaba só apresentando o que aconteceu para a partir daí você conseguir ir para coisas que as pessoas querem discutir, como, por exemplo, a partir daqui você pode discutir como que vai ser a guerra, porque agora o Guts realmente vai estar participando, o Guts participando, eles vão lutar contra o Grift, tudo indica que a batalha final vai acontecer, não a batalha final, né, porque já falaram que esse arco dos Kushans é um dos últimos arcos, mas não é o último arco, eles ainda vão ter que ir atrás do Grift, vai ter muita coisa nessa metade, mas pelo menos agora você vai ter uma evolução, porque já faz muitos anos que a gente só vê o Guts só preso ou não conseguindo falar alguma coisa. É legal ver que agora ele está purificado. Inclusive, eu gosto muito desse conceito de quando ele sai, quando ele aparece. Ele, que sempre foi chamado de espadachim negro, agora tem um brilho diferente, que lembra muito do Griffith. Acho que essa é a coisa que eu mais gostei do capítulo. Sempre que o Guts sai daqui, na hora que o Guts mostra ele fora daquele lugar, você vê um brilho diferente, você vê
um sol diferente. Isso é muito legal, porque ele nunca teve esse sol, porque ele é o espadachim negro. Enquanto o Griffith, ele é o falcão branco, sempre tem coisas brancas, o Guts tem essa parte do espadachim negro. Agora parece que ele aceitou essa parte boa, é quase como se fosse uma purificação mesmo, no sentido de ele percebe o que é a vingança, ele percebe o que ele precisa para a vingança, e mais do que isso, ele percebe o que ele tem que fazer para conseguir ganhar essa guerra. Então, a partir daí, é muito interessante essas imagens visuais. Como eu falei, é um capítulo que não acontece tanta coisa dentro dele, mas mesmo assim é um capítulo que me interessa porque Berserk funciona muito bem. Berserk tem discussões muito boas. Eu gosto que eles voltam com o destino. Eu gosto que eles mudem quem é o Guts. Eu gosto que eles estão tentando, de certa forma, não deixar o final tão previsível. Isso me deixa bem empolgado com o que vai vir a partir daqui. Mas esse foi o capítulo de Berserk. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo de Berserk? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.